os dados de hidrogeologia, a primeira questão é perceber se o critério, a estratégia de partilha de informação hidrogeológica será a mesma que outras informações, visto que a água é um elemento social. A outra é a questão que nós precisamos de perceber. Em relação à informação hidrogeológica, o que acontece é que nós percebemos que efetivamente a informação que nos foi dada não é uma informação que representa os dados de furo todo o país. Então a questão é a seguinte: esta informação, que a maior parte dela foi conseguida com base à hidromina, mas o país, de 10, 15 anos depois, abriu-se para outras empresas. E esses dados de outras empresas, qual é a informação que se tem em relação à base de dados que foi partilhada? Porque, a título prático, nós podemos dar aqui um exemplo. Nós pensávamos que era só para o setor privado que não dava essas informações. Em 2017, a Unicef promoveu um seminário em que teve o Ministério da Energia e Água, o Ministério de Geologia e Minas. Verificamos que não havia uma relação entrosada entre essas duas instituições. Então, os fundos foram feitos durante estes 2 anos atrás, ninguém tem. E a título de exemplo prático é que hoje, por exemplo, está a ser construído o aeroporto de Mazapom, e a empresa que fez os furos para um serviço do Estado não partilhou esses dados. Então, essa é a minha questão para perceber como é que está essa relação em relação aos dados feitos desde 2000 para agora. Obrigado. Obrigado. Vou ter o microfone aqui na primeira fila, se faz favor. Entregue ao senhor diretor-geral do IGEO, ex-diretor-geral do IGEO. Muito obrigado. Depois dessa informação toda, o ambiente aqui vivido, os esforços que foram feitos, do ponto de vista do estudo geológico, carece o levantamento terrestre, que é combinado com a cartografia geológica. Eu, como ex-diretor do Instituto Geológico de Angola, conhecendo a situação real do Instituto Geológico de Angola, estou um pouco preocupado porque não sei como é que está a possibilidade de podermos promover a cartografia geológica terrestre, que exige meios adequados, viaturas, máquinas de sondagem, equipamentos geoquímicos, para podermos concretizar as anomalias que aqui foram mostradas. Portanto, essa é uma pergunta que fica no ar, não sei se o senhor ministro poderá nos ajudar, ou então os pareceres que participaram desse trabalho se poderão nos dar um jeito. Muito obrigado. Muito obrigado. O microfone para. Não, já não irá lá para trás, aqui para o administrador da agência, e depois iremos para outra coluna. Bom dia a todos, meu nome é Moisés David. A minha pergunta é dirigida ao Sr. Wang da seguinte. No âmbito dos contratos celebrados, ficou clara uma disposição que determinava a formação exigia que pelo menos 2 técnicos angolanos deveriam acompanhar os técnicos estrangeiros. Pelo menos 2. E esta formulação foi objeto de uma forte discussão e isso ficou consensualizado em todos os contratos, a não ser que a memória não esteja atraída. A minha pergunta é, no mapa que apresentaram, a correlação é de 15 para 2. E a minha pergunta é, há ou não há espaço para que se incluam mais angolanos a acompanhar os especialistas chineses? Se houver, sugiro que se cumpra essa cláusula contratual. Obrigado. Obrigado, Dr. Moisés David. Vamos agora aqui para esta segunda coluna. Bom dia, Marco Romero, Força Aérea. A primeira questão é, estamos a falar de um trabalho de 10 anos e sabendo de alguns dos leitores qual é realmente a resolução temporal e radiométrica dos levantamentos permanentes aéreos e até que ponto as próximas ações, ou quando é que vai desse trabalho de levantamento, pelo menos o aéreo, requerer uma maior revisita, a próxima revisita. O segundo ponto, falou-se bastante
conservação. Eu tive uma experiência ali no Lubango com o workshop de geoparques e geossítios da Unesco, ali com um dos coletores, os primeiros coletores, e vimos que na nota explicativa de um dos cadernos do Planagel tinha ali a caracterização do potencial de criação de geoparques e geossítios de conservação, nível da Unesco. Isso foi feito, essa caracterização foi feita a nível de todo o país, no âmbito do Planagel, mesmo a nível de conservação do património geológico, conservação, caracterização das nascentes, ou qualquer outro elemento de conservação desse património, ou o decommissioning, quando ele for quando se encerrar o processo de exploração. E a terceira questão é a integração. Falou-se em disponibilização dos dados para investidores, para quem quiser explorar, mas há uma API, existe uma API nesse sistema WebSig que permita, por exemplo, integrar cada um desses dados com dimensão geográfica para outras áreas. Por exemplo, a navegação terrestre e aérea requer alguns modelos digitais de elevação, tem pelo menos de 30 metros, que é o convencional disponível, e outras áreas também precisam para a conservação, para a operacionalização topográfica. Como é que, nesse momento, o IGO, ou o website do IGO, está preparado em termos de API para integrar, mesmo que não seja para download, mas para consumo numa das camadas de qualquer outra instituição. Obrigado. Mais uma colocação mesmo neste bloco. Muito bom dia a todos, obrigado. Fala para vocês, Francisco Canhada, primeiramente. Minha pergunta é para o Nelson. Gostaria de saber se os resultados que se obteve em relação à tectónica, se confirmaram as falhas já preexistentes ou se existem novas identificadas. Falo isso porque pensava-se que o nosso território não havia muitas atividades sísmicas. Primeiramente, atualmente, tem uma rede sísmica, montada por 5 estações a nível nacional, em 5 províncias, e diariamente temos registrados sísmos de escala baixa a moderada. Portanto, não se sabe o desenvolvimento que está a atingir, até que ponto essas variações das escalas poderão se alterar. Portanto, gostaria de saber se as falhas mantêm-se ou se existem novas que foram fotografadas e identificadas. Obrigado. Obrigado. Mais uma colocação neste bloco, se caso haja, depois passamos para o bloco que fica à minha esquerda. Então vamos ao último bloco que fica à minha esquerda. Alguém queira colocar uma questão? Olá, boa tarde, sou o Helder. E a minha questão vai para a conservação. Diga? Helder de Oliveira. Ok. A minha questão vai para a conservação dos dados. Né? Falou-se que os dados serão conservados ou catalogados e apenas vai poder-se ver os dados. Mas a minha pergunta é para os estudantes. Eles terão a oportunidade de ter acesso a esses dados, para o refinamento desses dados, porque eu acredito que geologia faz-se mapeando e refinando dados. Se os estudantes vão ter esse estímulo de acesso aos dados para conseguirem refinar e também aprenderem metodologias e estarem mais preparados para o mercado, e quando? Muito obrigado. Alguém mais nesta última coluna queira colocar uma pergunta? Já não, então vamos passar às